Olá, bem-vindo ao Vestibular em Cena, e essa playlist aqui é uma parceria com a Joyce Paz, do canal Cinemascope TV, e hoje nós vamos tratar do filme Os Inconfidentes. Antes de a gente acessar o filme, que tal debater um pouco a respeito da delação premiada? Você acha que ela é uma atitude moral? Pois, de um lado, nós temos o fascínio de uma lógica utilitarista, pois quando você está envolvido em algum esquema ilegal, talvez seja interessante delatar os seus colegas em busca da atenuação da pena. Mas de um outro lado também nós temos a pressão do dever kantiano. Afinal de contas, ações ilegais são ilegais, e não existe nada que as legitime e muito menos as justifique. Bem, essas discussões passaram a ganhar bastante espaço no debate público contemporâneo, particularmente porque ao longo da última década, por exemplo, nós acompanhamos vários casos de corrupção envolvendo diversos partidos políticos brasileiros, que assaltaram não somente os cofres públicos e afrontaram a ideia de Estado de Direito. Porém, não foi a primeira vez que isso aconteceu na história de nosso país. A gente pode remontar aos eventos do século XVIII. Afinal, desde cedo, como se dizia à época, a coroa portuguesa esteve procurando o Peru no Brasil, ou seja, a sua Potosí, ou então a sua grande fonte de riqueza metalista. Uma coisa que só foi possível depois que os bandeirantes conseguiram domesticar o sertão brasileiro no finalzinho do século XVII e início do século XVIII. Para se ter uma ideia do que foi a febre do ouro, como se dizia no século XVIII, sobre a economia colonial brasileira, eu gostaria de trazer alguns dados, estatísticas, do livro Boa Ventura, de Luciano Figueiredo. Ele nos informa que, por volta de 1720, nós tínhamos cerca de 4.500 escravizados em Ouro Preto. Por sua vez, em 1740, esse número atinge um índice de 95.000 escravizados. Por sua vez, em 1780, esse número já sobe para mais de 174.000 escravizados. O que isso significa? O volume da produção do ouro é arrebatadora. A coroa portuguesa fica contente. Entretanto, a sociedade brasileira começa a fazer emergir setores de classe média, pessoas que não estão ligadas necessariamente ao tráfico de escravizados e muito menos às atividades agrícolas. Você vê surgir então uma espécie de classe média mercantil e urbana que está cada vez mais conectada com os valores liberais, iluministas, anglo-saxões e também franceses. Ao longo do século XVIII, então, não foram poucas as rebeliões. Lilia Schwartz e Eloise Starling, no livro Brasil, uma biografia, relata que aproximadamente 60 revoltas, facilmente ao longo de um século. A primeira e a mais importante foi a famosa Revolta de Filipe dos Santos, também conhecida como Revolta de Vila Rica, que literalmente tocou o terror na cidade de Ouro Preto na década de 1720. Afinal de contas, esses setores ilustrados desciam os morros encapuzados, batendo tambor e gritando palavras de ordem, morte ao rei e o fim das casas de fundição. Juntos, esses eventos eram acompanhados de saques, pilhagens e também de queimas de terras. Pedro Miguel de Almeida, o famoso conde de Assumar, chegava a relatar ao rei como as Minas Gerais eram ocupadas por pessoas intratáveis. A terra exalava tumultos, motins e revoltas, ou seja, ele tinha horror àquela população. O resultado não foi outro. Ele contou com tropas reais para definitivamente prender e executar os revoltosos de 1720, da Revolta de Vila Rica. Particularmente Filipe dos Santos, que ele não era o líder dessa revolta, mas de fato era o dono da oratória. O seu corpo foi executado em praça pública para servir de exemplo àqueles que sonhassem em cometer um crime de regicídio, ou seja, de afronta ao rei. O seu corpo então foi amarrado em 4 cavalos diferentes e estilhaçado aos olhos da grande população. Entretanto, os intelectuais que apoiaram a proclamação da República, junto com os militares, na década de 1890, deixaram Filipe dos Santos de lado e então escolheram Tiradentes. Ora, a sua rebelião sequer aconteceu, permaneceu no mundo das ideias, foi uma conspiração elitista contra a coroa. Porém, ele estava envolvido com outros 12 cabeças e foi traído. A narrativa bíblica estava ali. Nós tínhamos então um Cristo cívico para celebrar os ideais republicanos a partir de então. Tanto que o primeiro feriado cívico criado após a proclamação da República foi o Dia de Tiradentes, ou melhor, o Dia da Inconfidência Mineira, em 21 de abril. Bom, agora feita essa introdução, vocês seguem adiante com a Joyce Paz, do canal Cinemascope TV, analisando o filme Os Inconfidentes.
Baseado nos autos da Devassa, no Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, e nos poemas de Cláudio Alvarenga e Gonzaga, Os Inconfidentes é uma peça de resistência do cinema novo. Durante a ditadura militar, período marcado pelo apoio estatal à produção e também pelo grande número de obras com viés histórico, a metáfora rememora o passado como alegoria para falar do tempo presente. A partir de uma cronologia própria, o roteiro articula as falas como um mosaico. Meus doces companheiros, vendo-os correr atrás do seu cansado desatino. Que vão passando os florescentes dias, as glórias que vêm tarde já vêm frias. O longa começa com a morte dos personagens principais, Tiradentes, Cláudio, Alvarenga e Gonzaga. Em flashback, acompanhamos as reuniões, delação, prisão, interrogatórios, forca e esquartejamento de Tiradentes. Joaquim Pedro de Andrade atribui dignidade a Tiradentes, que é apresentado como um homem determinado, que crê no movimento, mas não é bem sucedido em suas investidas. O povo é indiferente às suas palavras, e ele também não é capaz de conquistar o apoio militar. Os filhos dessa terra são tão estúpidos, e eles próprios carregam o peso do que lhes roubam. Presos ao mundo das ideias, os poetas contrastam com a maneira que Tiradentes é apresentado. Pouco comprometidos e afastados do povo, eles se perdem em pequenices. Quando presos, se humilham e se acusam. Tiradentes é colocado como um contraponto positivo aos intelectuais, o que, no entanto, não é suficiente para morrer como patriota gritando por liberdade. Foi então que me ocorreu a liberdade que esse país poderia ter, e comecei a desejá-la primeiro, para depois cuidar de como se poderia chegar até ela. Para o escritor Jean-Claude Bernardet, um novo personagem surgiu nos filmes produzidos por cineastas ligados ao cinema novo a partir de 65, o intelectual de classe média. Ele disse o seguinte: o golpe de Estado de 64, além de atingir artistas e intelectuais pela repressão, os leva a questionar posturas assumidas no final dos anos 50 e primeiros dos anos 60. Nessa época, setores da intelectualidade encontraram uma função social, a concepção da arte como ativa nas transformações sociais. O que eram convicções transformam-se em ilusões. A relação intelectual, sociedade, povo, revolução vira incerta. O intelectual perdeu seu papel. Segundo Bernardet, se existe uma luta ideológica, ela se expressa não por meio de diferentes correntes como cinema comercial, cinema novo, cinema marginal, mas no choque entre governo e cinema novo. E nesse embate, ele mapeia um personagem importante, o Estado. Os Inconfidentes, apesar de se colocar como um filme histórico, não tenta construir uma visão heróica da história do Brasil. Pelo contrário, ele narra uma história de anti-heróis, traidores, distantes do povo. O corpo de Tiradentes balança no vazio, e ao som de Aquarela do Brasil, estudantes em Ouro Preto, no tempo em que o espectador vê o filme, aplaudem e festejam a rebelião que tentou tornar o Brasil independente de Portugal. No entanto, Os Inconfidentes não termina com a cena do enforcamento. Os planos finais combinam cenas de um cinejornal das comemorações do 21 de abril na primeira metade da década de 50 e o close de um pedaço de carne ensanguentado, sob o qual pairam as moscas. A obra de Joaquim Pedro de Andrade parte de uma tentativa frustrada de libertar o país para perguntar se estávamos mesmo independentes, para perguntar se a história estaria se repetindo, para perguntar se estávamos todos vivendo numa prisão. Bem, esperamos que vocês tenham gostado dessa parceria do Vestibular em Cena com a Joyce Paz do Cinemascope TV e continue nos acompanhando aqui nessa playlist, como também lá no Cinemascope, onde eu estarei batendo um papo com vocês a respeito da história do Brasil dentro dos documentários. Tá legal? Um beijo, um abraço e bons estudos para vocês. Também boas sessões de cinema. Tchau, tchau!